Olá, amados, a paz de Jesus, que alegria poder estar aqui com você essa noite para poder compartilharmos juntos da palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 11, versículo 1. Nós vamos ler esse texto e nós vamos aplicar aqui o que o Senhor tem para nós nessa noite. Enquanto você abre aí no seu smartphone, na sua Bíblia, eu quero falar do meu lamento, da minha dor por nós não podermos estar juntos fisicamente, mas também quero falar da minha alegria, porque em tempos assim, tempos de vale, nós temos muito de Deus, nós temos muitas oportunidades para que nós possamos crescer no Senhor. Na verdade, a própria palavra diz que mais vale a casa de luto do que onde é o foguedo e a festa, porque no luto nós aprendemos. Na verdade, nós aprendemos primeiro quem nós somos. Você já reparou como você tem conhecido melhor sua esposa, tem conhecido melhor seu marido, seus filhos, os seus pais, os seus amigos nesses tempos? Nós podemos conhecer melhor os outros, sim. Nós podemos também conhecer melhor nós mesmos. Você já viu quantas vezes você saiu do sério, quantas vezes você se irritou, quantas vezes você se alegrou com alguma bobagem? Nós podemos nos conhecer melhor, irmãos, quando nós estamos conosco. E é tão difícil estar sozinho, na verdade. Eu lembro de uma história que dizem do psicólogo alemão Carl Gustav Jung, quando ele falou para um dos seus pacientes que ficasse um pouco parado e pensasse um pouco na vida. Depois de uma semana o paciente voltou e disse: eu parei, pensei, mas não vi muita diferença. E ele disse: você pensou como? Aí eu entrei na minha biblioteca, comecei a ler meus livros. E aí o Jung disse: não, você tem que ficar sozinho com você, nada de ler nesse momento. Então ele foi, desceu ao porão, uma espécie de adega que ele tinha, e ele tinha uma vitrola e ele ficou ouvindo discos de ópera e voltou e disse a Jung: não vi nada novo. Então Jung disse: como você fez? Ele falou: fiquei ouvindo música e naquele radiofone. E aí Jung disse: não, você tem que ficar sozinho em silêncio. E aí o homem veio na outra semana dizendo do encontro profundo e tremendo que teve consigo e como era desesperador aquilo. E aí o Jung disse: é por isso que você tem evitado tanto encontrar com você, porque você teme o que você pode encontrar. Bem, mas é também nesses momentos de calamidade, dificuldade, que nós descobrimos o que temos de melhor. Porque nesses tempos também conhecemos mais ao Senhor. O Senhor sempre está disponível, o Senhor sempre está querendo falar com você, o Senhor sempre está querendo falar comigo, o Senhor sempre está movendo o céu, sempre a palavra tem descido, a provisão tem descido, mas nós, tão preocupados com outras coisas, acabamos não absorvendo, não percebendo o que o Senhor tem para nós. Eu fico pensando, imaginando, como pode ser se nós pararmos e descobrirmos mais do caráter de Deus, dos atributos dele, dos comunicáveis pelo menos. Deus tem tanto para nós, Deus tem riqueza sem limites para nós. Mas muitas vezes nós ficamos resistentes e ficamos tão atribulados com tantas coisas. Então nesse tempo aproveite para conhecer mais as pessoas, aproveite para conhecer mais a si mesmo. E aproveite também para conhecer mais ao Senhor. Não fique refém do que a grande mídia diz, do que a OMS diz. Tome seus cuidados. Se cuide. Evite estar exposto. Trabalhe se você puder. Sim, trabalhe. Não espere pelo governo. Mas se tem alguém que nunca vai desamparar você, esse é o Senhor Deus. Ele diz que se uma mãe que esquece o seu filho, que dá de mamar, esquecer deste, ainda assim o Senhor não esquecerá de nós. Um dos nomes de Deus é El Shaddai. El Shaddai significa fonte de todas as energias, mas também fonte de leite. É como uma mãe que dá de amamentar os seus filhos, o Senhor declarou sobre si mesmo. Então o Senhor tem cuidado de nós. A igreja também deve socorrer e cuidar dos seus. Assim a minha família tem feito. Eu espero que você também, que é mais abastado, faça com os irmãos. Vamos lá, aqui em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1, diz assim: amará, pois, o Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Bem, vamos orar porque eu vou tentar explanar esse texto e eu gostaria de só me ater aos versículos assim que eu for explicá-los e aplicá-los na nossa vida, amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, toma essa família que está ouvindo agora essa palavra, toma essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Deus, tem misericórdia de nós, abre o nosso coração para a Tua palavra, para que possamos crescer e parecer mais contigo
e que possamos, em nome de Jesus, ter um legado de todo esse tempo tão difícil. Senhor, age em nome de Jesus aqui agora comigo e age com os meus irmãos também ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardará as suas ordenanças e os seus estatutos, e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. É interessante porque a palavra de Deus, ela traz aqui em Deuteronômio algo muito precioso que o Senhor Jesus repete, quando é perguntado sobre o que deveria fazer e quais mandamentos deveria guardar. E o Senhor diz: ama o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a si mesmo. É interessante que o Senhor Jesus fala de 3 amores aqui. O amor a Deus sobre todas as coisas. O amor a Deus, ele é a raiz, ele é a fonte, ele é a possibilidade de você poder amar a si e aos outros. O Senhor Jesus também diz para amar a si, não a esta vida. O Senhor Jesus diz na palavra: quem ama esta vida, perdê-la. Amar esta vida e amar a si são coisas bem diferentes. Quando você faz algo em favor da sua existência, em favor da glória de Deus através da sua vida, você está amando a si, a sua existência. O Senhor Jesus, ele não se contradiria, ele não se contradiz. A palavra de Deus diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor Jesus foi filho do homem enquanto ser humano, mas sempre permaneceu Deus. E todo o seu ensino não vinha dele mesmo, vinha do Pai. Então não vinha de um humano, mas vinha de Deus, a pessoa do divino. O ensino de Jesus vinha através do Espírito Santo que me enchia. É claro que ali também falava a mente e o coração de Jesus. Mas entenda o que eu estou dizendo. O Senhor Jesus, ele diz que nós não devemos amar esta vida, essa forma de viver mundana, mas sim devemos amar a nós mesmos. Porque senão ele não diria: ame ao próximo como a você mesmo. Então o Senhor começa tudo dizendo: ame ao Senhor acima de tudo, porque esse amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças. É interessante porque ele fala de todas as faculdades que o ser humano tem intrinsecamente. Toda a inteligência, toda a força, todo o entendimento, tudo que há de dentro de você. Ame a Deus antes de qualquer coisa. E esse amor a Deus, ele é marcado pela obediência ao Senhor. A palavra de Deus diz: quem são aqueles que me amam? Os que me amam são os que têm os meus mandamentos e os guardam. Estes são aqueles que me amam. Então a melhor forma de você saber ou não o quanto ama a Deus é o quanto você obedece os mandamentos dele. Se você obedece os mandamentos, é porque você o ama. Cada vez que você não obedece, você não está amando. Então ame a Deus sobre todas as coisas. Como? Guardando os seus mandamentos. Ame ao próximo como a você. Como que eu amo a mim? Eu amo a mim aplicando em mim os mandamentos do Senhor. Esse é o mesmo princípio. E aí eu consigo amar o próximo melhor. Mas se você só ama a Deus, você é um fanático. Se você só ama o outro, você é um perdulário. Se você só ama a si, você é um egoísta. Mas se você ama a Deus sobre todas as coisas, você tem saúde para amar o próximo e tem saúde para amar a si mesmo. Então, ame ao Senhor. Todo o princípio de obediência parte do amor ao Senhor. Lembre-se, Ele é Pai, Ele é provedor, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele é amoroso. E Ele cuida de você, tem cuidado de você nessas circunstâncias. Amará, pois, o Senhor teu Deus e guardarás os seus ordenanças. Essa é a forma de demonstrar amor a Ele. E os seus estatutos, e os seus juízos, ou seja, a sua justiça, e os seus mandamentos todos os dias, nos dias bons, nos dias maus. Ame ao Senhor. Deuteronômio 11:2: e hoje saberás que falo, não com vossos filhos, que o não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza e a sua mão forte, o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez. Versículo 3: nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito, o faraó, rei do Egito, toda a terra.
nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje, nem o que vos fez no deserto até que chegasse a este lugar, e o que fez Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, com as suas tendas, como também tudo o que subsiste, e eles pertenciam no meio da terra de Israel. Olha que interessante, o Senhor, Ele está dizendo aqui, olha, eu estou falando com vocês que viram tudo isso acontecendo, com vocês que testemunharam a minha glória, com vocês que testemunharam o extraordinário, o socorro. Vocês já viram o extraordinário socorro de Deus na vida de vocês. Eu nem estou falando agora com os filhos de vocês, com aqueles que não experimentaram toda essa glória. Eu estou falando com vocês que experimentaram, com vocês que ouviram, com vocês que viram. Nem tampouco aos seus sinais, nem aos seus feitos que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Olha, é bom lembrar que aqueles que viram essa glória do Senhor no Egito, eles não entraram na terra prometida. Eles escolheram a maldição. Nós temos pelo menos 2 aqui que escolheram a bênção. Temos 2 aqui, Josué e Calebe. Como vocês sabem, Josué e Calebe, eles foram 2 dos 12 espias que chegaram a Cades Barneia, na beira da terra prometida. Depois de rodarem algumas semanas no deserto, chegaram à beira da terra prometida, não era para passar 40 anos. Mas aí os 12 espias foram, só Josué e Calebe voltaram dizendo: não, eu não estou apavorado com o tamanho da pandemia, eu não estou apavorado com o tamanho da desordem, eu não estou apavorado com o desemprego, não, eu estou vendo que inclusive é uma oportunidade no meio desse gigante, para poder crescer no Senhor, para poder viver as promessas que Deus tem para nós. Esses 2 escolheram a bênção, é sobre isso que eu vou falar hoje. Onde você vai se posicionar quando chegar nesse ponto de inflexão? Todos nós somos chamados, irmãos, vários momentos das nossas vidas, a chegar num ponto de inflexão, onde nós vamos decidir para onde nós vamos, que caminhos nós vamos tomar. Eu quero falar hoje sobre a nossa responsabilidade individualmente como igreja. Aonde nós vamos chegar? Para onde nós estamos indo? O Senhor diz, e logo vou ler aqui, que Ele coloca diante de nós a bênção ou a maldição. Cabe a você escolher. Cabe a você escolher. Ora, nós falamos da boca para fora que nós queremos a bênção, e queremos a bênção, e queremos a bênção, mas são as nossas atitudes que promovem essa bênção, que já foi derramada para nós. A palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo. Por que uns vivem, outros não vivem? Porque alguns escolhem viver os mandamentos para poder usufruir dessa vida plena que Deus tem para eles. Um grande presidente dos Estados Unidos, uma vez numa crise, disse: não pergunte o que a América pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pela América. Um autor, irmão em Cristo, chamado Zig Ziglar, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: se você faz o que as pessoas precisam, se você entrega o que as pessoas precisam, se você se esforça para poder servir as pessoas, não tem como você não ser abençoado e prosperar naquilo que você faz. A pergunta é: o quanto eu tenho investido os meus talentos e os meus dons? O quanto eu tenho cuidado das pessoas? O quanto eu tenho cuidado da minha casa? O quanto eu tenho cuidado de mim? O quanto eu tenho recebido a lei do Senhor e tenho aplicado ela na minha vida? Ou estou deixando que a pandemia passe? Ou estou deixando que as coisas melhorem para poder viver os princípios de Deus? Não há momento melhor para viver os princípios de Deus do que no meio da calamidade e da dificuldade. Muitas coisas irão mudar, irmãos. Muitas coisas irão mudar. Há muitos meses eu venho falando, irmãos, nós talvez não fiquemos num prédio físico, talvez nós vamos para um hotel, talvez nós vamos alugar um dia na semana na igreja de outro irmão, e isso está batendo na nossa porta. Isso está acontecendo agora. Eu estou aqui transmitindo do nosso antigo lugar de reunião, que não será mais. E qual a preocupação que eu tenho com isso? Zero preocupação. Zero, porque o Senhor não precisa de um endereço ou de uma placa, Ele precisa de um corpo, de uma igreja. Tenho atendido irmãos pelo telefone, famílias, diariamente tenho falado com irmãos. Você vai reclamar? Ou você vai aplicar o que você já aprendeu? Nossa igreja, irmãos, tem uma qualidade, uma excelência no ensino da palavra. Vocês são muito bem preparados.
Vocês são muito bem doutrinados. Eu nunca faltei com vocês. Sou imperfeito, confesso. Sou muito imperfeito. Mas vocês sempre foram bem alimentados com a palavra. Vocês são testemunha disso. Agora é hora de regurgitar, de meditar tudo que nós recebemos todos esses 10 anos aqui em Itabuna. O que você tem feito com os princípios que você aprendeu? O que eu tenho feito com os princípios que eu aprendi? Está na hora agora de ruminar, meditar aquilo que o Senhor já falou para você. Versículo 2: E hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que o não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito, o faraó, o rei do Egito. É bom lembrar, como eu já falei, que esses versículos 2, 3, 4, 5, 6 estão dizendo: vocês viram a glória de Deus. E é bom lembrar, como eu falei mais cedo, que desses que Deus está falando, nós temos 2 apenas que escolheram a bênção. 2. Toda a geração que saiu do Egito pereceu no Egito. Porque quando voltou Josué e Caleb, o Senhor disse: vocês entrarão na terra prometida. Nem o grande e manso Moisés entrou na terra prometida, porque bateu a rocha com o cajado, quando era só para tocar a rocha. A rocha era sinal de Jesus e da providência do Pai. E o santo irmão Moisés morreu. É verdade que seu corpo foi assunto aos céus de forma especial, morto. Mas ele não entrou. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então não se engane, não basta ser povo de Deus, não basta ter visto a glória de Deus, não basta ter aprendido e recebido da lei de Deus. Você tem que aplicar a lei de Deus. Nos mínimos detalhes, vamos ver isso aqui, versículo 7. Porquanto os vossos olhos são que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Mas bem como a palavra de Deus diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. É mais importante crer do que ver. Na verdade, nós precisamos crer para ver. Quando as pessoas creem porque veem, elas não precisam usar a fé. A palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus. A palavra de Deus diz que os pobres são ricos na fé. Por quê? Porque eles precisam ver antes de existir. Eles desenvolvem a visão. Ou você acha que Deus, quando colocou aqueles animais de José, perdão, os animais de Jacó, quando seu sogro Labão o explorava, e ele colocou diante daquelas madeiros listrados, e eles começaram a ter crias também, marcadas por aquilo que viam. Irmãos, eu não sei a biologia disso. Talvez algum dia descubra a biologia, mas eu sei a teologia disso. Eles contemplavam aquelas madeirinhas pintadas, contemplavam as madeirinhas pintadas e nasceram pintadas suas crias. Qual é o ensino metafórico que nós temos, parabólico que nós temos aqui? Para onde você tem olhado? Para o madeiro manchado de sangue? Ou tem olhado para os noticiários tenebrosos? Para o madeiro manchado de sangue ou para as coisas que têm se perdido e esvaecido? O Senhor vai alimentar você, vai cuidar de você, nem que entre codornizes pela sua janela, porque esse é o Senhor que cuida do seu povo. É tempo de fé, irmãos, é tempo de unidade no Senhor, é um tempo de teste. Eu sempre falei aqui, irmãos, a igreja será perseguida. Eu sempre falava, a igreja será perseguida, nós não vamos poder reunir mais em templos. O que é que você vai fazer? Vamos crescer nos nossos núcleos, vamos investir nos nossos núcleos, invista na sua família. E hoje se cumpriu a promessa que eu falei. Não por um governo comunista, não por enquanto, mas por causa de um inimigo invisível. A igreja tem sobrevivido a perseguições de grandes estados comunistas, tem perseguido a perseguição de Stalin, de Mussolini, de Hitler, de Mao Tse Tung. Será que a igreja não vai resistir a um vírus? Só porque não está reunido no salão? Eu confesso a vocês, irmãos, que embora eu tenha um pouco de nostalgia enquanto tiro alguns equipamentos aqui do nosso templo, estou muito feliz,
Porque nós agora vamos experimentar a qualidade da nossa fé. Agora nós vamos experimentar o quanto crente nós somos, o quanto irmãos nós somos. Agora vamos experimentar isso. Agora vamos experimentar quantas nossas famílias estão preparadas, o quanto nós estamos caminhando na palavra. Irmãos amados, queridos, precisamos levar a sério tudo isso que estamos vivendo e crescer em meio a tudo isso. Mas vamos lá, versículo 8 diz: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passeis a possuir. Guardai, pois, todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Qual a força temos desenvolvido, irmãos? Qual tem sido a nossa força? Qual tem sido a nossa força? Como? Qual é o lastro? Qual é o trilho? Como nós vamos nos conduzir para aquilo que Deus tem para nós? Guarde, pois, os mandamentos que vos ordeno hoje, para que sejais fortes. O que vai nos fortalecer? Guardar os mantimentos? Irmãos, eu guardei, enchi minha despensa de comida. Eu estou com 6 litros de álcool gel guardados. Estoquei produtos de limpeza, estoquei comida. É claro que eu tenho que fazer isso. Porque se faltar, eu vou ter para mim, vou ter para quem precisa e bate na minha porta, e irmão. Claro, ao não irmão também, embora precise priorizar minha família e a minha família na fé. Estoquei medicamentos, estoquei álcool gel, estoquei alimentos. É claro que sim. Mas eu tenho que estocar a palavra acima de tudo. Porque o que vai me fortalecer não é o álcool gel, não é a máscara, embora a gente use tudo isso. O que vai nos fortalecer é a palavra. É a palavra de Deus que vai fortalecer você e sua família. Guardai, pois, todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Deus já nos deu a sua terra prometida. Nós já caminhamos em meio à terra prometida. Irmãos, não fique desesperado. Às vezes nós pensamos numa situação dessa: o que vai acontecer comigo? O dinheiro está acabando. O dinheiro nunca acaba no mundo. O dinheiro só muda de mãos. Tenho estudado sobre finanças, tenho estudado sobre investimentos, tenho estudado sobre trabalho, tenho trabalhado bastante. As arrecadações da igreja caíram drasticamente. Se não me engano, só 1 ou 2, 3 irmãos depositaram dízimos e ofertas esse mês, além de mim e do pastor Juliano. E aí? Se eu não estivesse preparado para a questão da igreja, o que estaria agora? Eu estaria batendo com a cuia na mão, pedindo dinheiro para alimentar minha família? Não, irmãos. Existem várias formas de você se preparar. A palavra de Deus diz: aquele que não trabalha, não coma. O Senhor Deus é tão bondoso em ter mantido cada um de nós, cada um de um jeito. Aquele pastor que não tem um trabalho secular, o Senhor tem mantido ele. Porque não é meu trabalho secular que me mantém, é o Senhor que me mantém. É o Senhor. Agora, eu entendi o meu chamado. O meu chamado de ser um ministro do mercado, de ser um pastor que está também no meio do mundo. Não misturado com ele, mas no meio dele, servindo e trazendo inclusive pessoas para o meio do Senhor. Quantos de nós que congregamos em Vida Nova não foram trazidos através da minha vida? Sem dúvida, aquele que mais evangelizou irmãos na Vida Nova foi eu, pela glória de Jesus. Porque sou evangelista, porque sou mestre, pela bondade do Senhor Jesus. E tenho dado exemplo para vocês de como a gente pode trabalhar sim, trazer pessoas do nosso meio para dentro do reino de Deus. Mas é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou dizer, irmãos, que a nossa maior força não está na força do nosso trabalho, não está nos nossos diplomas, não está nos livros que nós lemos, não está em quanto que nós sabemos. A nossa força está na palavra de Deus, na palavra de Deus. E na palavra de Deus está a nossa força. Nós só vamos conseguir possuir aquilo que Deus tem para nós se nós estivermos lastreados na palavra.
Não só alguns mandamentos, mas todos os mandamentos. E para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e a sua descendência. Terra que mana leite e mel. Como assim terra que mana leite e mel? Uma terra cheia de gigantes. Uma terra cheia de desafios. Uma terra cheia de dificuldades. Como assim terra que mana leite e mel? Como assim? Como assim terra que mana leite e mel? Se Deus diz que vai manar leite e mel no meio dessa crise, vai manar leite e mel. Se Deus diz que o momento que nós vivemos, seremos sustentados por Ele, seremos sustentados por Ele. Ou você crê, ou você não crê. E a Bíblia diz que aqueles que creem verão a glória de Deus. Porque a terra que passais a possuir não é como terra do Egito, de onde saístes, e que semeavas a tua semente, e a regavas com o teu pé, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus, beberás as águas. Aleluia! É da providência do Senhor. O que Deus está falando, olha, vocês no Egito trabalhavam tanto e colhiam tão pouco. Mas aqui não. Agora vocês vão ver mais da minha provisão. Eu providenciarei água para vocês. Eu providenciarei para vocês as colheitas. Vocês trabalharão, mas serão abençoados no meio do trabalho de vocês. Mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Aleluia! O Senhor diz, olha, não fique preocupado, porque a curva vai chegar tanto, porque o comércio vai ser liberado tanto. O que você faz? Você coloca a mão no arado, você trabalha e você espera no Senhor. As pessoas precisam sobreviver. Se você perdeu o seu emprego, é hora de aprender alguma coisa nova. Irmãos, eu não quero parecer indiferente à dor de ninguém, mas quantos de nós precisamos perder o emprego para poder viver o que o Senhor já nos tem chamado a viver antes? Eles saíram do Egito e passaram pelo deserto e chegaram à terra prometida. Nós estamos à beira da terra prometida. Não é tempo de murmuração, é tempo de se encher da palavra, de se preparar. Para de ficar gastando seu tempo com séries, com novelas. Usa seu tempo para estudar, para crescer. O que você está fazendo com esse tempo precioso que você está tendo? Irmãos, hoje nós vivemos um tempo de preparação, não se engane, isso é um treinamento. A palavra de Deus diz que Ele voltará. E como dores de parto, quem é mulher aqui sabe, você primeiro tem uma dor de parto, depois de 24 horas tem outra, depois 12 horas tem outra, depois 6 horas tem outra, depois 3 horas tem outra, depois 1h30, depois 40 minutos, 20 minutos, 10 minutos, e as contrações se encontram e a mulher pare. Cada vez mais as contrações estão vindo. O coronavírus, irmãos, é uma contração, é mais uma contração. O que nós vamos fazer? Qual será o nosso legado desse tempo? Ficaremos frouxos? Ficaremos dados a assistir bobagens de televisões, de séries? Ou nós vamos crescer na palavra, crescer na comunhão do Senhor? Como os irmãos ingleses fizeram na Segunda Guerra, enquanto estavam trancados nos bunkers nas suas casas? Como os irmãos da China fizeram? Como o irmão Watmani fez na China, arrebanhando pessoas em fazendas, se escondido, até que ele foi preso e evangelizava dentro da prisão. Pregaram a sua língua, e então ele começou a escrever para que nós pudéssemos receber os ensinos do Senhor, até hoje desse irmão amado lá da China. Como os irmãos perseguidos fazem na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela. Não vai precisar o comunismo tomar conta do mundo para que você seja perseguido, você já está sendo perseguido agora.
E não é por uma ideologia somente, embora muitas ideologias estejam se aproveitando do vírus para promover o caos. Qual a resposta, qual legado nós vamos dar de tudo isso? Qual será a nossa decisão nesse ponto de inflexão? O Senhor está prometendo que depois desse deserto, nós vamos viver coisas profundas dele, mais profundas ainda, já durante o deserto. Mas tudo vai depender da sua e da minha obediência, porque a parte dele ele tem feito. A terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela. Irmãos, eu vou lembrar que essa terra que o Senhor entregou ao seu povo aqui, foi a terra que ele tinha dado a Abraão lá atrás. Quando Abraão saiu de Tera, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus com Tera seu pai, Tera, sabia que estava levando Abraão para Canaã, mas não conseguiu levar por Canaã e morreu, inclusive porque estava tomando o caminho errado. Se você pegar um mapa de geografia bíblica, você vai perceber. E Abraão, sem saber para onde ia, chegou em Canaã. É essa terra aqui que o Senhor devolveu ao seu povo depois da escravidão do Egito. Porque às vezes nós perdemos algumas coisas por um tempo, mas depois o Senhor superabunda sobre nós aquilo que nós perdemos, e Ele pela graça devolve para nós. E será que se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, e amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, é amar o Senhor, amar a sua palavra, e amar servi-lo, não só servi-lo, mas amar servi-lo. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolheis o vosso grão, e o vosso mosto, e o vosso azeite, aleluia, o vosso vinho, o vosso azeite, o vosso grão, todas as esferas da manutenção humana que precisamos. O grão para a subsistência, para a manutenção e para o próximo semear. O Senhor não vai dar só aquilo que é preciso para você viver, mas o Senhor vai dar lições preciosas que você vai poder aplicar na sua vida para colher depois e colher mais tarde. O vosso mosto, o símbolo do vinho, da alegria. O Senhor tem até alegria para nós em meio a essa situação. A palavra de Deus diz que o Senhor é ungido com óleo de alegria, como nenhum outro está lá em Hebreus. O Senhor Jesus quer trazer até alegria nesse tempo. E o vosso azeite, falando da ação do Espírito Santo, da unção que Ele tem para nós. Irmãos, Deus tem muito para nós se nós obedecermos a sua palavra. Nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Confesso que não gosto totalmente da teologia do Benihim, mas aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, é um soco no estômago. Bom dia, Espírito Santo. Cuida das minhas palavras, Espírito Santo. Guia meu entendimento, Espírito Santo. Não me deixa ter nenhum pensamento que ofenda a santidade do Senhor, Espírito Santo. Como diz a palavra de Deus, o salmista diz: não colocarei coisas imundas diante dos meus olhos, nem dos olhos físicos, nem dos olhos mentais, nem espirituais, porque a minha força e meu entendimento tem que estar focado e centrado no Senhor. E o Senhor diz: darei a erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-se-ás. O Senhor vai cuidar daquilo que é seu, irmão. O Senhor tem cuidado por graça e misericórdia daquilo que é meu. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e servais aos outros deuses, e vos inclineis perante eles. Cuidado, irmãos. Cuidado para você não se inclinar perante outro Deus nesse tempo. Tempo de deserto. Vocês lembram o que aconteceu quando o Senhor deu a Moisés as leis? O que aconteceu? Quando Moisés chegou com as primeiras talhas da lei, as primeiras leis entalhadas, as tábuas. Quando ele chegou lá embaixo, viu aquela festa, aquela zoada. Meu Deus, o que será isso? O que será isso? Eu não sei, Moisés, mas eu pensaria no momento, eles devem estar festejando porque eu vou chegar com algo de Deus para eles. Mas não! Antes de Moisés chegar à beira do monte, eles estavam lá embaixo, adorando a um Deus feito com as joias que eles tinham. Adorando um Deus feito com as joias que eles tinham. Isso te diz alguma coisa? Nós dizemos que somos, como tudo está ruim. Você tem joias, irmãos, na sua casa? Eu vi um programa de televisão, minha mãe estava vendo, e eu estava fazendo companhia a ela, e eu vi Pequenos Gênios, alguma coisa assim. E foi muito interessante, o menininho tão inteligente no interior do Piauí,
Quando o apresentador perguntou para ele, você quer alguma coisa? Um suco, refrigerante, fazendo uma graça? Ele falou, eu quero uma televisão. E o apresentador, que vive em outra esfera de realidade, disse, você não tem televisão no seu quarto? Ele falou, não tenho na minha casa. Ele falou, eu vou te dar uma televisão. E eu pensei na hora, estragou o menino. Ele devia dar 1 ano de escola para o menino, ou pagar um colégio particular para ele, eu sei lá o que ele podia fazer. Mas até esse menino mais pobre agora vai ter uma televisão em casa. Então às vezes nos queixamos, da minha dificuldade. Talvez você tenha uma televisão em casa. Talvez essa seja a sua joia que você tem em casa. O que você vai fazer com ela? Um ídolo? Com a sua internet? Com o seu celular? Com a sua televisão? Vai fazer um ídolo com ele? Tem um livro, Nem por uma Hora, do Larry Lee. Eu estava folheando hoje, e eu disse, vou ler de novo esse livro falando sobre oração. E li algumas coisas e disse, meu Deus, como eu já orei mais. O que nós fazemos mais hoje? Passamos tempo de entretenimento ou passamos tempo na presença do Senhor, orando e buscando a sua face? Não tenho problema nenhum em você ver um filme, uma série, não tenho problema com isso. Eu acho que os meios de comunicação são uma grande bênção se soubermos usar. Mas tenha cuidado pelo menos de assistir o que edifica. O que faz você melhor, o que faz você crescer. Nós temos tantos cursos gratuitos pela internet. A FGV liberou vários cursos. A própria Universidade de Harvard, se você é bom de inglês, liberou vários cursos gratuitos para você fazer em casa. Eu sei que você não está em casa, porque ninguém está em casa. Só está em casa quem está desempregado. Se você está em casa, tem que estar em casa, tente crescer de alguma forma, irmão, em nome de Jesus. A realidade é muito dura. A gente está em casa brincando. Quem está em casa é porque não tem jeito. Mas pelo menos tente trabalhar em casa de alguma forma. E tente crescer no Senhor de alguma forma, em nome de Jesus. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, vos desvieis e serveis a outros deuses, e vos inclinastes perante eles. Cuidado! E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Não se engane. O filho pródigo deve ter achado que foi muito abençoado em ter recebido tudo aquilo, e foi para longe gastar os seus bens com meretrizes, e tudo acabou. Mas caindo em si, ele disse, eu vou voltar para a casa de papai, porque lá eu posso ser um jornaleiro, um diarista, e lá ele trata os seus diaristas muito melhor do que o que eu tenho vivido aqui. E caindo em si, foi disposto a renunciar à sua filiação. Mas, irmãos, o seu pai, quando viu ele chegando, fez algo que era totalmente fora do padrão para aquela época, saiu correndo e se jogou sobre o seu filho, e o abraçou, e o beijou, e falou, pai, pequei contra os céus e contra ti, e eu vim aqui para poder me refazer. E eu quero que o Senhor, antes dele falar que queria ser um escravo, o pai calou ele e disse, prepare e traga uma roupa, traga uma sandália, traga um anel, e o bezerro cevado preparado para o meu filho, seu regresso. O Senhor quer entregar a você aquilo que Ele tem preparado para você. É verdade que o Senhor muitas vezes vai atrás da ovelha perdida, mas tem momentos, irmãos, que o Pai espera que nós retornemos aos pés dEle. Você vai escolher. Você vai escolher. Caim, antes de matar Abel, estava diante de uma escolha. O que Caim escolheu? Adão, antes de cair, estava diante de uma escolha. O que ele escolheu? O pecado está à porta e bate, cabe a você dominá-lo. É o que a palavra diz. Nós temos de um lado o Senhor Jesus batendo a nossa porta, querendo entrar. E do outro lado temos o pecado batendo a porta, querendo entrar também. E alguém diz, mas eu não consigo, mas eu fui vítima disso. Não, não foi, você escolheu. O problema é que nós estamos tão mal acostumados e mal adestrados sobre as nossas escolhas, que nós achamos que as escolhas é que nos escolhem.
A palavra de Deus diz em Tiago que o pecado, ele havendo concebido, ele é consumado. O pecado, ele é a sua concupiscência interna que cruza, que se encontra com a tentação, com aquilo que o mundo traz para tentar você. E eles concebem, dão a luz ao pecado. Não diga que é o Senhor Deus que te tenta. Nem diga que é o mundo que lhe obriga a pecar. Não, irmãos, não. Nós estamos para ver o que vai acontecer quando a igreja entender o poder que o Senhor deu. A palavra de Deus diz que o Senhor foi ao Hades, venceu e expôs os demônios, a ignomínia, e deu poder à igreja, dinamis, poder explosivo. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos: por que vocês mandaram o vento parar? Tem horas que temos que dizer para nós mesmos: para agora a tempestade. Foca na palavra do Senhor, contempla o madeiro rajado de sangue, e você vai gerar de acordo com o que você contempla, como Jacó fez com seus animais. O que eu tenho contemplado, o que é impresso, irmãos, é expresso. Versículo 18. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atais por sinal nas vossas mãos, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Inclusive é interessante que o judeu ortodoxo até hoje faz isso. Por partes. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração. Eles amarram ao peito a vossa alma, e atai-as por sinal em vossas mãos. Eles enrolam uma tirinha de couro com os mandamentos na mão, para que estejam por frontais. Alguns amarram até na testa, entre os seus olhos. Bem, não estou defendendo isso, mas aquele ilustra o que Deus está falando. Quando ele diz: coloque a palavra nas suas mãos, a palavra de Deus diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração. Santifique o que você faz, tudo o que você faz, mãos limpas e o coração puro, que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que do coração procede a fonte da vida. Guarde-o. E esse coração também é enganoso, então tenha cuidado com o que sai dele, santifique-o. A palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Do que eu tenho enchido o meu coração? Entre os olhos é um sinal oriental de entendimento, de mente. Várias tradições dizem que nossa mente está aqui. Na verdade, a nossa mente está distribuída no nosso cérebro, mas o lóbulo pré-frontal, essa ponta do cérebro aqui, ela diz respeito à memória de trabalho, ela diz respeito do que você faz no dia a dia, ela diz respeito daquilo que fica tomando a sua mente. Qual é a sua memória de trabalho? É a palavra de Deus? Você sempre usa a palavra de Deus para balizar os critérios da sua vida? Critério vem de krinos, do grego eu julgo. Baseado em que você julga? Em quais critérios? Passe a ter critérios santos e terá decisões santas. E o que somente decidir, as suas mãos farão. O que o coração está cheio, a boca fala. Você estranha porque você não tem falado de acordo com a palavra, não tem tocado de acordo com a palavra, não tem andado de acordo com a palavra, não tem imaginado de acordo com a palavra. É porque a palavra de Deus não está nessas áreas da sua vida. Onde é que você inventou os pés na palavra? Calçai os pés com a preparação do Evangelho. E aí, quando você se enche da palavra, o que sai de você é a palavra, aleluia. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado à tua casa e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Todo o tempo faça isso, ensine a palavra, ensine a palavra. Agora você precisa, e eu preciso, ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, vivendo essa palavra. Eles precisam nos ver orando, eles precisam nos ver com a Bíblia na mão, eles precisam nos ver tendo uma atitude piedosa e santa. Muitos de nós falamos, mas eles não veem em nós essa santificação. Eu cresci numa casa sem palavrões, irmãos. E às vezes eu fico abismado como alguns cristãos. Parece um esgoto quando abrem as suas bocas. Como assim? E as atitudes da casa dos cristãos? Será que Jesus é bem-vindo no ambiente que você mora? Será que Jesus sentaria com você para assistir as séries que você assiste? Será que Jesus leria os livros que você lê?
Ah, mas eu não sou Jesus, mas é discípulo dele. E quem são os meus discípulos? São aqueles que têm os meus mandamentos e os obedecem. Esses são os que me amam. Esses são os meus discípulos. Escrevais os umbrais da tua casa e da tua porta. Isso é uma linda referência ao que o Senhor fez no Egito, quando colocou o sangue do cordeiro, de um cordeirinho limpo, puro, que eles matariam. Se fosse pobre, juntaria 2 famílias para poder matar, e colocavam sangue na porta. Interessante que nossas portas estão cheias de desinfetante, de álcool em gel, e nós temos agora o hábito lindo oriental. Eu vi isso lá, de tirar os sandálios do lado de fora. Nós agora começamos a ter um respeito com o umbral da nossa casa, que não queremos deixar entrar sujeira natural, mas é a sujeira que está em nós. A palavra de Deus disse: vocês são hipócritas porque limpam o lado de fora do copo e não limpam dentro dele. O que mata não é o que entra, é o que sai. Se você for morto porque foi contaminado com coronavírus, o que importa é que você morreu fisicamente. O que temos que temer é a segunda morte, é a morte espiritual. E essa não tem nada a ver com os cuidados que colocamos, com os rituais que colocamos na nossa porta. Mas use isso como um símbolo. Não deixe entrar sujeira dentro da sua casa, não só a física, mas principalmente a espiritual e a moral. Para que se multiplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes como os dias dos céus sobre a terra. O Senhor disse: olha, o céu vai vir sobre a terra, o reino vai vir sobre a terra, mas isso está dependendo de você e de mim. Mas se tudo der errado, se a fruto da videira não vier, se os campos não derem o seu fruto, se os animais não derem sua cria, ainda assim eu esperarei no Senhor, como diz Abacuque. Porque o que não pode é viver um tempo de calamidade fora e dentro. Já basta que seja fora. Madame Guyon, dentro da sua cela, olhava para o limo brilhando e dizia: obrigado, Senhor, por essas esmeraldas, porque o reino estava dentro dela. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feito no céu. Aleluia. Porque se diligentemente guardares esses mandamentos que vos ordeno para guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e Ele vos achegardes, como diz Tiago: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Também o Senhor de diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Se é o Senhor que dá chuva serôdia a temporão, o Senhor dá o livramento que a gente espera e dá o que não espera. O Senhor dá a terra que a gente espera e dá a que não espera. O Senhor tem promessas para nós, igreja. O Senhor tem promessas que nós nem conseguimos mensurar e imaginar. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio e o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso limite. Aleluia, aleluia. O Senhor diz assim: olha, coloca o pé e caminha, porque aonde você pisar eu vou dar para você. Ah, então eu vou pisar e já está ganho? O Senhor prometeu, o Senhor mandou você caminhar, o Senhor garante, e Ele só pede de você que não o envergonhe enquanto usufrui daquilo que Ele dá para você. Como eu posso escolher a bênção e não a maldição? Guardando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, comendo a palavra de Deus, se impregnando da palavra de Deus, imprimindo a palavra de Deus, porque o que é impresso é expresso. Como eu terei uma boa escolha num ponto de inflexão da minha vida, em um momento que eu tenho que tomar uma decisão? Que decisões, microdecisões levam a grandes decisões, microdisciplinas levam a grandes disciplinas. O que você tem decidido? Se fosse você, eu inclusive enviaria essa pregação para outras pessoas. Aleluia, 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 glória a Jesus. O Senhor tem mais para nós. O Senhor quer nos levar muito mais longe do que nós temos pensado e imaginado. Ninguém resistirá diante de vós, aleluia.
vosso Deus porá sobre toda a terra, que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tenho dito. Aleluia. Você já pensou o que é? Nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestes. Você já pensou o que é? Você não tem medo do diabo, mas o diabo, se os demônios temerem a você e sua família, pelo que tem do Senhor Jesus na sua vida, é isso que eu quero para mim, é isso que eu tenho que viver, e é isso que eu vou viver em nome de Jesus. Irmãos, o ano de 2018 foi maravilhoso, realizei vários sonhos, os maiores sonhos da minha vida praticamente, depois do meu casamento e do ministério, eu realizei no ano de 2018. Pequenos e grandes sonhos foram realizados. Desde o carro que eu sonhava, até a viagem dos meus sonhos, conhecendo a igreja ali na Coreia do Sul, e chegando na beira da Coreia do Norte. Tive o meu segundo filho, que era um grande sonho que eu tinha,